Hein? Hein? Ok, perfeito. Lumen é um link para ao restaurante. Não, eu faço. Não, eu faço. Pode-se. Muito boa tarde. Antes de mais nada, queria saudar o Manuel Videira. Eu hoje tenho o grato prazer de ter aqui três grandes amigos. O Adolfo Maria, que quando veio para Portugal tive o prazer de o acompanhar anos a fio. O Manuel Videira, por efeito dessa relação com este mais velho e também com o Gentil Viana, acabei por conhecer nessa altura. E o Manuel Fonseca, que é o editor, é um amigo também, muito querido, que conheci mais recentemente, mas que tem dado o prazer de acompanhar nestas andanças dos livros. Agradeço muito a presença de todos. É para a UCLA uma honra que estejam aqui e é com redobrada satisfação, pelas razões que vos aqui transmiti, que o Manuel Videira vai apresentar esta obra, Angola, o intelectual na rebelião. É de uma enorme utilidade que obras destas venham a público, por todas as razões. Ele teve um percurso muito penoso, um percurso difícil na caminhada pela independência de Angola, da qualidade de guerrilheiro que foi e de médico que é também. E, portanto, esta riqueza que ele tem pessoalmente e o percurso de vida atribulado e complexo e envolvendo muitíssimas lutas que eu tive a oportunidade de ouvir muitas vezes e de ficar impressionado com elas, não apenas dele, mas também do Adolfo e do Gentil e de outras pessoas, do Joaquim Pinto de Andrade e por aí fora. É um contributo muitíssimo importante. Portanto, nós aqui na UCLA reconhecemos a utilidade e a importância histórica e não só, e olhar para o futuro das publicações destas obras. Para aqueles que vêm aqui a esta instituição pela primeira vez,
esta Casa Úcula reparte as instalações com a Casa da América Latina. Nós promovemos um conjunto de iniciativas, várias, praticamente todas as semanas há debates ou apresentações de livros. Para quem ainda não recebe as nossas informações, agradeço que no final ali à doutora Raquel ou à doutora Anabela Carvalho, que estão aqui a apoiar este evento, deixem os vossos endereços eletrónicos para poderem passar a receber informações, que são múltiplas. Nós praticamente todas as semanas temos aqui iniciativas desta natureza ou similares. Em novembro, no dia 13, vamos inaugurar aqui uma exposição importante sobre a arte e a pintura e a escultura de Cabo Verde, que vai ficar durante 1 mês e meio, e também a esse nível cultural são intraduzíveis as iniciativas que aqui são desenvolvidas. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa presença. Estou aqui a ver variadíssimos amigos, portanto, também é uma tripla satisfação por essa razão, e eu dava a palavra imediatamente a quem a deve usar, que eu suponho a doutora Raquel, que é, quem é que fala a seguir? Aquela é que deve fazer o ponto da situação. Em seguida irá falar o editor da Guerra e Paz. Pronto, muito obrigado então por tudo, e o Manuel da Fonseca, da Guerra e Paz, é que aqui mais paz do que guerra. Não é? Muito bem, muito obrigado. Temos uma sala lindíssima, muito obrigado por fazerem esta sala tão bem decorada e tão bem preenchida, tão cheia de vida. Obrigado a todos por terem vindo. E é claro que eu quero agradecer à UCLA, na pessoa do seu presidente Vítor Ramalho, o facto de nos acolher, de acolher esta sessão, de acolher este livro do meu autor, Manuel Videira. Muito obrigado, caro Vítor Ramalho, muito obrigado a toda a equipa da UCLA que trabalhou e esteja completamente à vontade. E diga que há um lugar aqui à frente em que se pode sentar ainda. Portanto, muito obrigado a todos. E, portanto, muito obrigado à UCLA. Eu quero agradecer também às pessoas que vão fazer parte desta sessão. Começo por agradecer duplamente a uma pessoa que não está aqui neste momento, mas que calculo, que é o Jean-Michel Mabeko-Tali. Eu vou-lhe agradecer duplamente. Agradeço-lhe, primeiro, por ele ter escrito o prefácio desta obra. Ele escreveu com o saber e com a autoridade que lhe confere o facto de ele ser mestre em estudos africanos, doutor em História pela Universidade de Paris, e eu quero lembrar ainda que, além de professor nos Estados Unidos, o Jean-Michel é membro da Unesco, é responsável pela redação do 9º volume da História Geral da África. Portanto, só por essa razão e por ter escrito o prefácio deste livro, eu tenho de lhe agradecer. Mas agradeço-lhe também, em segundo lugar, porque está connosco hoje, aceitou intervir uma vez mais agora nesta sessão, o que ele vai fazer à distância e em streaming, depois de eu terminar aqui a minha intervenção e já a seguir. Obrigado, Jean-Michel Mabeko-Tali. Quero também agradecer ao Adolfo Maria, que está aqui e que fará a apresentação presencial deste Angola, um intelectual na rebelião. O Adolfo é um prolífico autor, mas infelizmente trabalha para a concorrência, nunca tendo publicado com a Guerra e Paz, o que é uma coisa que temos que reparar muito em breve e muito rapidamente. Camarada do meu autor, Manuel Videira, combatente na luta pela independência de Angola, o Adolfo Maria sempre se bateu, é assim que eu o vejo, pela liberdade, fazendo essa luta, ou nessa luta, ele faz alarde de uma serenidade e até de uma gentileza que são a prova da sua tolerância e da sua grande vontade de que a razão e a liberdade sejam efetivamente os guias das nossas vidas. Acho esse ponto um ponto muito importante e quero agradecer ao Adolfo Maria aquilo que ele é e o facto de estar hoje aqui connosco e de vir apresentar este livro. E por fim, eu quero agradecer ao meu autor, o Dr. Manuel Videira. Quero dizer-lhe a ele que tenho mesmo muito orgulho em poder contar com este seu livro no catálogo da Guerra e Paz. Mas quero sobretudo dizer-lhe que tanto ou mais do que este seu belo livro, um livro de memórias, foi para mim uma honra conviver
um pouco, um bocadinho apenas, mas este bocadinho que eu vivi consigo, com o ser humano que o Manuel Videira é. Eu acho que na vida encontramos duas categorias de homens. Há os homens justos e há os homens bons. Nem sempre as duas categorias coincidem na mesma pessoa. O Manuel Videira, percebi isso nos primeiros contactos, quer aqueles que fizemos por e-mail, quer depois no contacto que nós mantivemos aqui em Lisboa, é, ao mesmo tempo, um homem bom e um homem justo, com a consciência plena do que deve ser a justiça e do que deve ser a bondade. Este livro, Angola, um intelectual na rebelião, é uma torrente de informação, de factos, de episódios, é um verdadeiro manancial para historiadores futuros, mas é também a belíssima fusão dessa bondade e dessa justiça que são o ar que o Manuel Videira respira. Portanto, para o Manuel Videira e para este seu livro, eu tenho que vos pedir, e agora peço-vos mesmo com energia, um forte aplauso. E agora passo a palavra, julgo que a equipa técnica está preparada para isso, para a intervenção que vamos ver aqui do Jean-Michel, a partir dos Estados Unidos. Muito obrigado a todos. Peço desculpa, temos só que aguardar um bocado porque Jean-Michel ainda não está online connosco. Se não está online, nós trocamos a ordem da apresentação. Estamos a pedir para ele entrar. Então estou a pedir para Estamos a pedir para ele entrar. Está bem. Um minuto. Fica nervosa. Vamos inverter aqui a ordem das apresentações. O Adolfo começa já e depois o Jean-Michel faz a intervenção a seguir. Muito obrigado, por não terem de esperar. Eu quero agradecer à UCLA e ao meu amigo Vítor Ramalho nos acolher aqui. Está muita gente ilustre nesta sala e que honra precisamente este evento. E quero também os meus agradecimentos ao Jean-Michel Mabekotali por ter feito o prefácio e por ser o apresentador, que era o nosso candengue no Congo, e agora é um ilustre professor cotado internacionalmente. Depois temos o nosso editor, que me fez um desafio, quer dizer que quer que eu escreva mais para ele, só para ele publicar. Tá bom, então. Depois, vamos já ver, então. Portanto, os meus agradecimentos por teres publicado uma obra de valor. E o meu, também não tenho agradecimento, só os meus cumprimentos a este autor que eu conheço já há tantos anos e que com ele sofremos muitas coisas e que lhe agradeço
por ter trazido um testemunho que será importante para a história do nosso país. Então vou ler aqui o que escrevi. O médico Manuel Videira, que foi guerrilheiro na luta pela independência de Angola, decidiu publicar as suas memórias. Tardou a sua decisão, mas ela resultou neste livro intitulado Angola, um intelectual na rebelião, que é uma obra importante em vários aspectos, onde sobressai o contributo para a história do nacionalismo angolano na fase da luta armada. Acresce que este livro contém um excelente prefácio da autoria do conhecido historiador e professor Jean-Michel Mabekotali. Na sua escrita, que muitas vezes é coloquial, nós vamos com Manuel Videira no seu percurso de adolescente do ensino secundário em Angola, ainda colónia, até à sua partida para a metrópole imperial, os seus estudos e vivências, a sua consciencialização política que o decide a procurar as fileiras nacionalistas que lutam de armas na mão, neste caso o MPLA. Depois, os variados momentos do sempre duro combate contra o inimigo colonialista e oscilando entre sucessos, derrotas, euforias e desânimos. Por fim, a independência e a amarga experiência vivida por Manuel Videira, vítima da repressão dos seus companheiros da luta, tornados então donos do poder em Angola. Nas primeiras páginas, vamos-nos apercebendo da dominação colonial portuguesa em Angola através de simples episódios ali narrados, vividos ou observados pelos seus olhos de adolescente, a quem ainda falta instrumental de crítica. Contudo, o sistema colonial desfila nas suas várias nuances na década de 50 do passado século, desde diminutas zonas de convívio entre colonizadores e colonizados, essencialmente em Luanda e Benguela, até espaços de comportamento apartheid dos colonos na Huila e no Huambo, desembocando em regiões de assumida segregação racial instituída por companhias majestáticas como a Diamangue ou o Caminho de Ferro de Benguela. Quanto à violentíssima expoliação de terras, exploração e repressão exercidas por fazendeiros portugueses no norte de Angola, elas aparecerão descritas bastantes páginas depois, fruto da ulterior experiência do autor nas zonas de guerra e de refugiados. Peripécias pessoais alternam com movimentos coletivos na tomada de consciência política de Manuel Videira, quando está a tirar o seu curso de medicina em Portugal, porque em Angola não havia universidades. Um curso universitário era uma proeza para os filhos de funcionários negros, ditos assimilados, e para mestiços, em razão dos encargos financeiros que implicava. Na descrição desse período, como em outros posteriores, nós vamos tendo um retrato do nacionalismo angolano na sua força e nas suas debilidades. Apercebemos-nos de que, em finais dos anos 50 do passado século, crescia o sentimento nacionalista em várias camadas populacionais, mas eram ténues as ligações entre os vários focos nacionalistas, a saber, as organizações clandestinas que operavam em Angola, os núcleos que se formavam em Portugal, os grupos existentes em África, sobretudo no Congo, a então colónia belga, os intelectuais que estavam em alguns países europeus. Mas antes de continuar a falar do livro, eu quero deixar umas notas sobre a escrita de memórias. Nós sabemos bem que reproduzir memórias tem vários escolhos. Lapsos ou confusões de memória quanto a nomes, datas e instituições, aqui este livro não escapa. Há umas coisinhas, mas pronto. A subjetividade de quem a escreve, valorando ou omitindo acontecimentos. O facto de as memórias serem reproduzidas com uma experiência de vida e de pensamento diferente de quando se deram os acontecimentos. E os próprios objetivos de uma escrita de memórias, que podem ser os mais diversos.
Contudo, em obras de memórias, mesmo as intencionalmente distorcidas, há sempre elementos úteis à história. No caso deste livro, Angola, o intelectual na rebelião, nós estamos perante uma obra séria, onde é evidente a preocupação do autor em relatar o vivido com a máxima objetividade. Este propósito está aliado ao seu reconhecido espírito observador e à sua perspicácia. E eu sei do que falo, porque convivi com ele em alguns períodos da nossa luta pela independência. O resultado é uma rica descrição de acontecimentos e de personalidades nacionalistas, sobretudo do MPLA. Manuel Videira, o intelectual que adquiriu a exigente formação militar para a guerrilha numa base secreta da Argélia, dá-nos pormenores até agora desconhecidos sobre os duros e confusos anos de 1961 até finais de 1963, vividos pelo nacionalismo angolano, a saber, as divisões profundas entre a UPA, FNLA e o MPLA, e as crises sucessivas no MPLA em 1962 e 1963. Ele descreve muito bem os líderes protagonistas, nas suas grandezas e fraquezas. O autor estava no terreno. Como médico, membro do Corpo Voluntário de Assistência aos Angolanos Refugiados, viveu os dramas das largas dezenas de milhares de angolanos estacionados no Congo, fugidos da repressão colonialista portuguesa. Sofreu as ameaças da UPA, que atuava em conluio com as autoridades congolesas. Viveu por dentro as sucessivas divergências que iam surgindo no seio do MPLA. Não só descreve o que presenciou, como faz assertivas observações sobre acontecimentos e protagonistas, e a sucessão dos acontecimentos, como a crescente incompatibilização entre Viriato da Cruz e Agostinho Neto, recém-chegado ao Congo, até à brutal ruptura entre eles. A Conferência Nacional de dezembro de 1962. O papel de Gentil Viana nessa conferência, um ideólogo de poderosa inteligência que se media com a de Viriato. A capacidade de Mário de Andrade nas relações exteriores. Sobre este turbulento período, Manuel Videira mostra-nos os irremediáveis choques de personalidades, a conduta de Viriato da Cruz e os seus efeitos, a progressiva afirmação pessoal e centralizadora de Agostinho Neto, os erros da organização que vão desencorajando vários quadros, a inoperância política e militar do MPLA. A partir de janeiro de 1964, Agostinho Neto, que era dotado de enorme resiliência, passa a exercer firme domínio sobre o comitê diretor. Deste modo, terá uma condução cada vez mais pessoal do MPLA, até ela se tornar autocrática. Como veremos ao longo deste livro, através de episódios narrados pelo autor. Nesta obra, encontramos relatos magníficos da dureza da vida na guerrilha, vivenciada pelo autor na chamada Frente Leste, a partir de 1970. As penosas marchas de centenas de quilómetros, os devastadores ataques das forças inimigas, a desorganização da retaguarda do MPLA refletindo-se no duro cotidiano de guerrilheiros e população. A vida perigosa e solidária nas bases guerrilheiras onde se acolhia a população. A fome, a doença, os ferimentos de guerra, as inconsoláveis perdas de companheiros combatentes. E também a resiliência das populações e guerrilheiros, a sua enorme capacidade de sacrifício, as grandes celebrações, as tradições e ancestrais crenças. A descrição da sua experiência nas bases guerrilheiras da Lunda, a chamada quarta região política comunitária do MPLA, dá-nos pistas para a variação política e militar da situação ali e em toda a Angola em 1971. Seja na correlação de forças existente entre o aparelho repressivo português e as fileiras nacionalistas, seja sobre a diminuída capacidade do próprio MPLA, fruto de erros estratégicos e deficientes estruturas e funcionamento. Manuel Videira também fornece preciosos elementos de natureza antropológica
através da descrição da vida nas bases guerrilheiras e, sobretudo, na reprodução do julgamento de um guerrilheiro que, sob o efeito da diamba, matara sem querer um outro guerrilheiro, seu grande amigo. Nestas excelentes páginas, nós vemos o enorme peso das tradições, ritos e crenças populares na vida das pessoas e também da maior parte dos guerrilheiros. São barreiras poderosas, quiçá intransponíveis, às palavras lúcidas do comissário político. De facto, na nossa luta, verificava-se o constante embate entre o pensamento moderno e as crenças ancestrais. A contradição entre o fácil uso da tecnologia, por exemplo, no uso das armas, não é? E a aterrorizada sujeição ao sobrenatural. Nos seus relatos, há ainda elementos da natureza sociológica, os vários mundos de Angola, as contradições entre indivíduos oriundos dos centros urbanos da origem rural, a interpretação dos fenómenos por parte dos intelectuais e as feitas pelos simples guerrilheiros, o seu saber prático. As negativas reações às cores da pele diferentes de alguns quadros e militantes. As reticências em relação aos intelectuais, muitas vezes vindas de dirigentes também intelectuais, num populismo de salve-se quem puder. A parte final deste livro, de Manuel Videira, é dedicada à sua adesão à revolta ativa e às dolorosas consequências que advieram para si poucos meses depois da proclamação da independência. O MPLA vivia uma situação política e militar degradada que se agravara perigosamente desde finais de 1972 e preocupava os quadros em todas as frentes. Em 1973, no seguimento de outras anteriores, eclodira a revolta do leste, de que Chipenda assumira a liderança. Nos primeiros meses de 1974, surgiu na segunda região política ou militar do MPLA, cuja retaguarda era o Congo-Brazzaville, uma tendência política formada por um grupo de militantes para analisar a precária situação do MPLA e propor soluções. Apelidou-se de Revolta Ativa. Neste livro, o autor refere vários acontecimentos, salienta a rigidez da direção encabeçada por Agostinho Neto, incondicionalmente coadjuvado por Lúcio Lara. Segundo o autor, permanecia a postura de fuite en avant, fuga em frente, fugindo ao debate dos problemas e sua resolução. Esta conduta, em vigor desde 1963, tinha levado à acumulação de sucessivos problemas que acabaram por rebentar em graves crises. Pela minha parte, eu sublinho que o Congresso de Lusaka, em agosto de 1974, eu estava lá também, e esse Congresso, que era destinado a refazer a unidade do MPLA, gorou-se por opção da direção do movimento, que apenas utilizou esse Congresso para lançar Nito Alves contra a revolta ativa. Este viria depois a ter fulgurante ascensão na hierarquia do movimento e uma conduta que levou aos acontecimentos de 27 de maio de 1977, pretexto de uma sanguinária repressão decretada por Neto, que vitimou Nito Alves, seus companheiros e milhares dos seus adeptos. Anteriormente, Nito e Neto tinham estado juntos, empenhados na repressão a quem pensava diferente, no seio do MPLA, tendo ordenado a prisão de vários membros da OCA e da Revolta Ativa 5 meses depois da independência. O autor foi dos primeiros a ser detido. Nas linhas finais deste livro fica connosco o travo amargo da desilusão e a dor da injustiça sofrida que ele manifesta. É no momento em que o assessor estrangeiro da DISA, a feroz polícia política do regime, o manda despir para vestir os calções de presidiário. Perante aquele estrangeiro cubano que, com outros estrangeiros, cogeriam as cadeias angolanas e a repressão em Angola, o combatente da liberdade angolano, Dr. Manuel Videira, vilmente humilhado, ele vê desabar um mundo. Tudo o que sente, nesse momento, se consubstancia nesta sua singela expressão. Podemos ler no livro.
mas fora para aquele fim que ele tanto sofrera lutando todos aqueles anos? Resta agora falar do título do livro, Angola, um intelectual na rebelião. Parece-me um título adequado. Por quê? Porque o médico Manuel Videira, como muitos outros angolanos, participou numa rebelião contra o domínio colonial português com vista à independência de Angola. Uma rebelião, mas não uma revolução. Mesmo se durante algum tempo tivéssemos a ilusão que participávamos numa revolução. Apesar da verborreia revolucionária da sua direção, utilizada na luta e sobretudo no país independente, o MPLA, que tinha um programa progressista, não era revolucionário. E eu aponto algumas razões. Não tinha uma clara e firme ideologia. Faltava uma forte e adequada formação política de todos os seus membros. Não tinha uma estratégia política e militar que desenvolvesse uma guerra revolucionária, algo semelhante ao que sucedera na China e sucedia no Vietnã. Por isso, houve tanto desperdício de potencialidades, de quadros, de oportunidades para se realizar uma luta armada mais poderosa e eficaz e para termos um acesso menos dramático à independência. Muitas das vicissitudes pelas quais tem passado Angola, como país independente, radicam em vários desconseguimentos, é a melhor palavra para isto, desconseguimentos da nossa luta de libertação nacional. É esta a minha opinião. A terminar, relembro que este livro de memórias do Dr. Manuel Videira, Angola, o intelectual na rebelião, é importante para a compreensão do processo da luta armada pela independência. E não só. Que as novas gerações se debrucem sobre ele. Que os historiadores angolanos procurem nesta obra os elementos úteis à sua investigação. São esses os meus votos. Para ti, companheiro Videira, os meus parabéns. Sim, Éder, boa tarde. Jean-Michel, é-lhe passada agora a palavra, muito obrigada. Acho que podem ouvir? Estamos a ouvir. Tá bom. Boa tarde a todos. E, queria desde já expressar a minha emoção de rever o camarada Jota, que nunca mais vi desde o 25 de Abril, a não ser que seja enganado. E sim, apresentar os meus pésames com a partida da nossa camarada Amélia, um grande valor para Angola, e agradecer o Dr. Videira pelo convite que me fez. Lembro que anos atrás, nessa mesma sala, e que de certa maneira é um pouco a minha segunda casa quando estou em Lisboa, para esse tipo de evento. E acho que o Dr. Baixo dizia, tu deves já ficar aqui. É um pouco a minha segunda casa e é um prazer estar com vocês, embora virtualmente. E, claro, rever o Couto Adolfo, sempre um prazer, e espero que estaremos juntos brevemente. Anos atrás estava a falar com o Dr. Videira e a Lisete, dizer, você também não vai desaparecer sem deixar alguma coisa escrita, não é? E ele, com o ar assim, como de quem, enfim, não pensa no assunto, de por que não? E daí que eu fiquei feliz quando recebi o convite, um e-mail da Lisete dizendo que o texto estava pronto, e me pediam se eu queria escrever o prefácio. Claro que não podia recusar uma hora como esta, né? Porque trata-se de uma pessoa cujo valor talvez a gente não chegou a medir. O MPLA teve, acho que, e o Adolfo
está aí para testemunhar isso. Acho que o único partido, o único movimento de libertação ao nível continental que teve um manancial de intelectuais de alta craveira, a UPC dos Camarões, que teve intelectuais brilhantes, e o MPLA teve intelectuais de alto valor. Se as coisas viraram-se, enfim, um pouco mal no MPLA, cada um tem a sua própria responsabilidade, com certeza, mas tive a honra de conhecer de perto muito desses intelectuais, o Adolfo, o Dr. Videira, como digo no prefácio, guardo dele a imagem de uma pessoa muito, como dizer assim, enfim, que falava pouco, ao contrário do Paiva, o nosso Paiva do Cachimbo. A gente tinha sempre assim mais brincadeira com o Paiva. E, portanto, fiquei realmente feliz de receber esse convite. E sei que eu escrevi um texto muito longo, que o Dr. Fonseca diz que era preciso cortar aquilo, porque é emoção. Eu escrevi aquele texto, aquele longo texto, o que está aí é apenas uma parte do texto que tinha escrito, porque era a emoção que me animava ao ler o livro e ver a honestidade, o sentido de rigor, o sentido digamos, de colar a verdade da parte do autor. Digo isso porque já li muitas memórias de antigos combatentes, quer do MPLA, quer enfim, já de segundo da UNITA, da FNLA e da UNITA, já me entregaram um texto para ler. E da parte dos camaradas do MPLA, há muitos textos vazios. Há calhamaços, você, quando lê aquilo, fica com a impressão de que não aconteceu nada. Que não entendo que alguém escreva sobre a Frente Leste e que, enfim, não fala daquilo que se passou lá na Frente Leste. Portanto, já li algumas memórias e, no fim, com uma certa amargura, porque houve eventos que foram escondidos, que foram, enfim, escamoteados, e acho que não é correto. O melhor, talvez, não escrever. Não escrever, acho que alguns, conta com que eu falei, dizem, mas por que você não escreve? A reticência, interpretei aquilo de duas maneiras. Ou seja, a pessoa acha que não tem, enfim, dispositivo para isso, ou então prefere não escrever para não mentir. Para não mentir. E o que o Dr. Videira fez foi, efetivamente, ter a honestidade. Bom, há coisa que deve ter escapado à memória, afinal, a gente com a idade vai esquecer as coisas, mas daquilo que ele pôde recordar e deixou escrito, acho que é de grande valor. Tive a sorte de conhecer parte desses problemas do MPLA em Brazzaville, alguns deles vivi e outros fui sabendo depois, e acho que ele procurou até o fim colar a verdade. Se esqueceu de alguma coisa, ponho aquilo na conta da memória, mas comparado com outros livros, outras memórias de antigos membros do MPLA, esta aqui não é vazia, não. Já tive aí calhamaço na mão, que no fim da leitura você fica com um sentimento de vazio. Portanto, é daí que eu quero ajudar a felicitar por isso e ter tido a coragem de colocar os problemas preto no branco, porque isto fica para a nova geração. Eu disse a ela, aliás, acho que na conclusão do prefácio, que quem lutou deve deixar memória. E porque a nova geração vai ficar agradecida por, pelo menos, nesta história complicada na Angola, em que cada um vem com a sua versão, cada um procura puxar assim, o cobertor do seu lado, na interpretação dos factos. Acho que o Dr. Videira fez uma obra útil e o livro é de grande valor, com certeza. Cada um poderá sempre encontrar aí elemento suficiente para a análise daquilo que foi a luta de libertação. E volto aqui na noção de coragem, porque, afinal, experiência própria, eu sei que tive muitas portas fechadas quando você quer, enfim, fazer perguntas sobre assuntos ainda delicados. Lembra quando comecei a falar sobre 27 de maio, alguém me disse, você quer morrer o quê? Porque naquela época, anos 90, falar de 27 de maio era quase enfim, provocar problemas. E quando o meu livro saiu sobre o MPLA, alguém com um grande sorriso, um grande comandante, o general que já faleceu, me disse, mas João Michel, o teu livro é para a defesa da revolta ativa. Disse, como é assim? Mas ele disse com muita gentileza, mas disse, bom, claro que o meu livro não era a favor da revolta ativa, era contar aquela saga de uma elite intelectual
e realmente, repito, o MPLA, e a única comparação que posso fazer é com a UPC dos Camarões. O nível e a qualidade dos quadros intelectuais que teve era tão grande que a gente não entende como é que não foi possível o MPLA fazer melhor. Mas pronto, sabemos que por causa do ambiente um pouco anti-intelectual que se instalou no seio do MPLA, o papel do intelectual se tornou muito complicado. E não sou a dizer isso. Aliás, quando se lê o comandante Gica com atenção, a gente vê que ele fala do problema do debate no seio do MPLA, que não permitiu, se calhar, essa falta de debate não permitiu a que os intelectuais pudessem dar o melhor de si. Próprio. E daí que, se cada um daqueles antigos combatentes, daqueles intelectuais, cada um por sentar e escrever, melhor ainda, porque agora não tem motivo para não deixar algo escrito para a nova geração. Portanto, não vou alongar, tive muita pena não poder estar em Lisboa tempadamente para poder estar com vocês, mas parabéns, Kota Mwambaka, e obrigado pela hora que me fez pedir o prefácio do livro. Obrigado. Boa noite, minhas senhoras, meus senhores. Está ligado? Tá? Eu estou extremamente comovido, mas em primeiro lugar tenho que agradecer a todos os que estão aqui presentes, a maioria dos quais me surpreende, porque não fazia a mínima ideia de que o meu livro pudesse arrastar tanta gente para a sua apresentação. Muito obrigado e bem-ajam para hoje todos aqueles que aqui estão. Eu também ouvi e fiquei com um grau elevado de emoção depois de escutar a intervenção do meu amigo, camarada de luta, de várias lutas e de muitos sofrimentos naquele Brazzaville dos anos 70, que já lá vão. Ele conseguiu, de facto, traduzir a essência do meu livro, e considerei mesmo que, de certo modo, ele roubou-me a capacidade ou a possibilidade de fazer uma apresentação mais ampla, não sabendo eu agora, praticamente, qual dos aspectos da minha obra é que eu possa realmente expor aqui. No entanto, eu começaria por dizer que aqueles que já tiveram o livro puderam olhar para a capa. A própria capa deste livro não é um simples acaso. Aquela fotografia é uma fotografia que, observando bem, tem uma grande tradução. Pelo menos, para mim, ela tem um grande significado. Nessa fotografia da capa, nós vemos um mais velho, aquilo que nós na guerrilha chamávamos o mais velho, olhando para o horizonte e pensando na criança que está à frente dele. Essa criança, neste contexto e naquele momento, não era um pioneiro, mas não era um pioneiro qualquer, era um pioneiro que tinha nome e que tinha história. Esta criança que vocês veem nesta capa tinha o nome de Pedrito, era o Pedrito, e era filho de um dos meus enfermeiros aqui na frente do leste, na 4ª região, a norte do caminho de ferro. Imaginem, portanto, a que distância estávamos nós das bases na Zâmbia. Isto significava mais ou menos cerca de 600 quilómetros. Ora, esta criança
num dos ataques a uma das bases em que eu e o pai dele atuávamos, perdeu-se. A criança perdeu-se e durante 3 dias um coletivo bastante considerável de guerrilheiros andou à procura dela, fazendo barulho, batendo nas árvores e chamando pelo seu nome, e de Pedrito nada. O Pedrito desapareceu. Mas o seu pai tinha a intuição e dizia-nos que não acreditava que o seu filho estivesse morto, porque ele era demasiado esperto para se deixar apanhar pelos portugueses. E, efetivamente, o pai persistiu na sua procura no 5º e 6º dia, e no 6º dia o Pedrito surpreendeu o pai saindo de um buraco, de uma topeira, e saltando praticamente para os braços dele, porque ele esperou poder reconhecer visualmente o pai para então revelar que estava vivo. É por isso, para mim, é por isso que para mim esta fotografia tem um significado especial e é por isso que ela existe na capa deste livro. Para além disso, evidentemente não vos vou contar a história toda do livro. O Adolfo já cometeu bastantes indiscrições nesse sentido e, portanto, não serei exaustivo, a menos que alguém queira ter algum esclarecimento. Até quero dizer que este livro surge como uma defesa da minha pessoa. E porquê? Porque eu fui, como muitos outros, infelizmente, eu fui feito prisioneiro sem nunca ter julgamento, sem nunca ter processo, sem nunca ter ido a um tribunal. E, ao cabo de todos esses anos, eu continuo a achar que, de facto, não foi justo. Os meus colegas de luta deveriam ter tido, em relação a mim, um outro comportamento. Mas não é isso que principalmente me levou à redação das minhas memórias. O que me levou à redação das minhas memórias foi justamente o registro dos factos que eu vivi na realidade, para que eles possam contribuir para a história que se há de escrever, inevitavelmente, pelas gerações vindouras. E acho que não posso, nem devo dizer mais, a não ser expressar de novo um agradecimento especial à minha família, evidentemente que está aqui presente, a todos os meus familiares, que além da minha família pessoal, e a todos os estranhos, e solicitando que, se lhes for possível, adquiram a obra e possam, de facto, avaliar aquilo que, durante esses longos anos, eu fui podendo escrever. Muito obrigado a todos. Por norma, o que vai acontecer agora, em princípio, é que a assinatura de autógrafos do nosso autor, haverá, julgo eu, uma mesa colocada aqui ao lado, portanto, vamos fazer essa assinatura de autógrafos lá fora. E há também um convite para um mini cocktail, portanto, também para podermos conviver, conversar e falarmos sobre o livro e sobre outras coisas neste reencontro de amigos. Agradeço a todos, muito obrigado pela vossa presença e até já.